Olá e bem-vindos. Olha, hoje a gente tem um material um pouco diferente para analisar. Não é um artigo, nem um livro. O que temos aqui é, na verdade, o esqueleto de uma mensagem, sabe? O esboço de um sermão. O título é O Ritmo da Missão, correndo com perseverança e olhos fixos em Jesus. E o que me pegou logo de cara foi a escolha da metáfora, a vida como uma corrida. É uma imagem clássica, né? Quase um arquétipo. Vai da Grécia Antiga até hoje. A questão é, o que esse documento faz de novo com essa imagem que a gente já conhece tão bem? Como ele consegue fazer isso ter impacto ainda hoje? Essa é a pergunta-chave. Eu acho que a força do esboço está justamente aí. Ele não trata a metáfora como um enfeite, sabe? Ela é a própria estrutura do argumento. O texto base, que o documento diz ser de Hebreus 12, versículos 1 a 3, já dá o tom. Ele foi escrito para uma comunidade de cristãos judeus que estava, assim, sob uma pressão imensa. Eles estavam pensando em desistir. Então a corrida aqui não é sobre velocidade, é sobre resistência. A audiência original já estava cansada, quase parando. Entendi. Então, a metáfora não é sobre vencer, mas sobre não parar. E o sermão mergulha fundo nisso, né? Menciona o termo grego agon, que significa luta, combate. E essa corrida acontece diante de uma grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé do passado. Essa ideia da nuvem de testemunhas é fascinante. Ela soa muito inspiradora, mas, não sei, não poderia também criar uma certa ansiedade? Uma pressão para estar à altura desses gigantes? Com certeza. É uma faca de dois gumes. Mas o sermão, ele enquadra isso de uma forma puramente positiva. É um legado de encorajamento. A ideia é que, ao olhar para essa torcida de antepassados, o corredor não se sente julgado, ele se sente compreendido. Ele vê exemplos de pessoas que também correram, que tropeçaram, mas que completaram a prova. Viram, se eles conseguiram, eu também consigo. É sobre solidariedade no tempo, não sobre comparação. Ah, isso muda a perspectiva. E para tornar essa ideia de resistência menos teórica, o sermão não começa com um conceito. Ele começa com uma pessoa, uma história real, visceral. Exatamente. O esboço abre com o exemplo de Gladys Aylward, uma missionária britânica na China. É uma escolha retórica muito, muito deliberada. Antes de apresentar qualquer ponto lógico, o sermão ancora a discussão numa narrativa humana extrema. É o princípio do pathos antes do logos, conectar com a emoção para depois construir o raciocínio. E que história, né? O documento detalha a jornada dela em 1938, durante a invasão japonesa. Ela liderou 100 crianças órfãos numa fuga desesperada por montanhas. E o texto não a romantiza, sabe? Não é uma heroína de ação. Pelo contrário, frisa que ela não era uma atleta, era pequena, sem preparo físico nenhum. A corrida dela era literal, dia após dia, com a vida de 100 crianças dependendo de cada passo. E o que torna a história tão eficaz para o argumento é que a motivação dela não era glória, não era reconhecimento, era responsabilidade e obediência à sua fé. O ato de correr, de colocar um pé na frente do outro sobre exaustão extrema, se tornou, como diz o documento, a ferramenta de missão dela. A história dela não é só uma ilustração da perseverança. Ela é a própria tese do sermão em forma de narrativa. Mostra que a corrida da qual o texto bíblico fala não é uma alegoria distante. É uma realidade que pode se manifestar de forma física, dolorosa e, no fim, redentora. Fica muito claro. A partir desse ponto, ninguém na audiência pensaria que essa corrida da missão é algo fácil ou opcional. A história já coloca as apostas lá no alto. E com esse alicerce emocional bem construído, aí sim o sermão parte para a estrutura, para o como fazer. O esboço se divide em 3 pontos, quase como um plano de treino mesmo. O primeiro é o preparo disciplinado. Isso. E o primeiro passo desse preparo é: livre-se do peso que atrapalha a missão. A base é a citação: livremo-nos de todo o peso e do pecado. O que eu acho brilhante na análise do sermão é a distinção cuidadosa que ele faz
entre pecado e peso. O pecado é descrito como algo que se enrosca nos pés, algo que é intrinsecamente prejudicial, que te derruba. A imagem é muito clara. É uma rasteira. Exato. Mas o conceito de peso é mais sutil e, eu diria, talvez mais relevante para o nosso dia a dia. O peso não é necessariamente algo mal ou proibido. É qualquer coisa, lícita ou não, que te deixa mais lento. O documento dá exemplos clássicos: apego a bens materiais, medo de arriscar. Mas a ideia central é a de eficiência estratégica. Um maratonista não corre com uma mochila cheia de equipamentos que, sei lá, são úteis, mas desnecessários para aquela prova. Ele leva só o essencial. E para atualizar essa ideia, o esboço traz uma anedota moderna que ressoou muito comigo. A de um jovem missionário urbano que percebe que o tempo excessivo em redes sociais, a busca por validação online, tudo isso era o peso dele. Não é um pecado no sentido clássico, mas estava drenando o foco e energia emocional dele que deveriam estar na missão. Aham. E o ponto crucial dessa anedota é que a solução não foi um radicalismo de abandonar a tecnologia. Foi um reordenamento de prioridades. Ele limitou o uso para correr mais leve. Isso transforma o conceito de renúncia, sabe? Não é sobre perda, é sobre ganho de performance. A pergunta que o sermão propõe não é "isso é errado", é "isso está me ajudando a avançar ou está me atrasando?". É uma pergunta pragmática, não só moralista. Isso torna o conceito muito mais aplicável, né? Não é uma lista de proibições. É uma auditoria pessoal constante. O que na minha vida é combustível e o que é lastro. Ok. Então o corredor se livrou do peso, está mais leve. Mas isso é só parte do problema. A maratona é longa. Isso me leva a pensar que o próximo passo tem que ser sobre como continuar correndo. Precisamente. A transição é super natural. O segundo ponto é a ação constante. Corra a carreira com perseverança. A palavra grega destacada aqui é upomone. E o sermão se preocupa em definir isso não como uma paciência passiva de quem espera sentado, sabe? Mas como uma resistência ativa. É a capacidade de suportar a pressão e continuar avançando. E aqui entra outra analogia do mundo da corrida que é brutalmente eficaz. Bater num muro. Qualquer corredor de longa distância sabe o que é isso. Aquele momento ali pelo quilômetro 30, em que o corpo esgota as reservas de glicogênio e cada passo vira uma batalha mental e física. É um colapso. E o sermão transpõe essa experiência direto porque ele chama de muro ministerial. Anos de trabalho sem frutos visíveis, oposição, solidão, a sensação de que todo esforço é em vão. É o ponto de esgotamento, o burnout. O argumento do sermão é que o que te faz atravessar o muro não é a empolgação inicial, que essa altura já foi embora. É a disciplina do treinamento diário. Ou seja, perseverança não é um sentimento, é um hábito. Exatamente. No contexto do sermão, esse treinamento diário são as disciplinas espirituais, como a oração, o estudo. A ideia é que esses hábitos criam uma resiliência que independe do seu estado emocional. Você não corre a maratona só nos dias em que se sente bem. Você corre porque treinou para isso. O sermão defende um ritmo sustentável, uma constância que protege contra o esgotamento. É uma crítica implícita àquela cultura de picos de esforço heróico, sabe? E favorece a fidelidade do longo prazo. Faz todo sentido. É a diferença entre um sprint e uma maratona. Ok, então você se prepara, se livra do peso, você corre com perseverança, administrando a energia para atravessar o muro, mas ainda falta um elemento crucial em qualquer corrida. Para onde você está olhando? Imagino que esse seja o clímax do argumento. Sim, é o terceiro e último ponto. O foco final. Olhando firmemente para o autor da fé. Se os dois primeiros pontos são sobre o corredor e a sua preparação, este é sobre o destino. O sermão argumenta que o segredo para não desistir é ter um foco inabalável. E nessa metáfora, a linha de chegada não é um lugar, é uma pessoa, Jesus. E o documento explora dois títulos dados a ele no texto bíblico que me pareceram muito estratégicos: autor e consumador da fé. Sim, a escolha dessas palavras é fundamental. Como autor, ele é aquele que iniciou a corrida.
o pioneiro, o exemplo que prova que a jornada é possível. Isso combate aquela sensação de solidão, de incerteza no começo. E como consumador, ele é aquele que já terminou a prova, que cruzou a linha de chegada. Isso oferece esperança e um ponto de referência claro quando se está no meio do cansaço. O sermão argumenta que ele suportou o maior obstáculo de todos, a cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta, que é interpretada como a salvação. A lógica implícita é, se o seu dia passou pelo pior sofrimento imaginável e venceu, os seus próprios sofrimentos se tornam superáveis. E para amarrar essa ideia, o esboço usa uma ilustração final, curta e fatal. A de um corredor que está liderando a prova, a metros da linha de chegada, mas comete um erro crucial. Ele olha para a torcida. Outros, ou para checar os adversários, ele tropeça e perde. A análise do sermão é direta. A torcida pode ser qualquer coisa. O aplauso humano, o medo da crítica, a comparação com os outros. Olhar para a audiência em vez de olhar para o alvo é o erro fatal na missão. O foco determina a direção e a estabilidade. Se o foco está nas vozes ao redor, você fica vulnerável, né? Se está no objetivo final, você mantém o rumo. Um guia completo para a maratona. Perfeito. E o documento termina com uma aplicação prática que conecta tudo de volta ao mundo físico. Ele sugere que quem já tem o hábito de correr use o próprio exercício como um lembrete. Cada passo, cada dificuldade na corrida real pode se tornar uma meditação sobre a perseverança espiritual. É uma forma de encarnar a metáfora. Isso tira a mensagem do campo puramente intelectual e traz para o corpo, para a experiência vivida. Exato. E para além do apelo final à ação, o que fica da nossa análise é a arquitetura da persuasão. O sermão pega uma experiência universal, o esforço, a dor e a superação de uma corrida e usa isso como um andaime para construir uma teologia de vida inteira. Ele torna um conceito abstrato como fé perseverante em algo compreensível, dinâmico e, acima de tudo, factível. A metáfora não só explica a ideia, ela convence quem ouve de que essa pessoa também pode ser um corredor. É a força de uma boa analogia, né? Ela não apenas informa, ela transforma a nossa percepção. E isso me deixa com uma reflexão final. Esse esboço usa com maestria uma metáfora do esporte, que transcende o tempo. Mas pensando no nosso mundo que é tão saturado de outras linguagens, que outras metáforas poderosas a gente poderia usar hoje para comunicar essa ideia de um compromisso de longo prazo? Como a gente explicaria a perseverança usando, sei lá, a linguagem do aprendizado de máquina, onde um algoritmo melhora com a repetição e o ajuste contínuo? Ou o foco usando um conceito da neurociência sobre a atenção seletiva? Fica a pergunta, né? De como a gente traduz as ideias mais duradouras para as linguagens do nosso tempo.